Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Eu me chamo Felipe. Esse vídeo faz parte aí de uma sequência aí de vídeos, uma playlist que eu estou fazendo a respeito de desenvolvimento de API com Laravel. Então, nós estamos aí desenvolvendo uma API. No último vídeo nós fizemos a nossa modelagem de dados, né? A nossa API ela vai servir aqui categorias de produtos, vai servir para a gente aí dados, né? Dessas entidades. E na última aula, no último vídeo aí, nós modelamos o banco, né, dessas entidades. E agora nós vamos dar continuidade aí, desenvolvendo as nossas models, as models necessárias aí, tá? Eu queria pedir para você deixar o seu like para ajudar aí o canal e a recomendar o nosso conteúdo para mais pessoas. Se inscreve no canal para continuar acompanhando os nossos conteúdos a respeito de tecnologia, desenvolvimento de software. E vamos lá, né? Então, vamos gerar aqui as nossas models então, tá? Vamos gerar primeiro aqui a de categoria, PHP Artisan Make, assim que nós geramos, né, models com Laravel, tá? Então, nós escrevemos PHP Artisan Make model. Aí nós digitamos o nome da nossa model, category. Então, vou chamar esse cara de category. E já vou gerar também a nossa model, make model product, ok? Então nós geramos aqui as nossas models, tá? Agora há uma série de configurações aí que nós precisamos fazer aí na nossa model, certo? Então primeiramente vamos até a nossa model de category. Tem a nossa model de category. Eu vou ocultar o meu terminal por enquanto, tá? Vou ocultar aqui meu terminal. E nós vamos começar a configurar aqui. Então, quero que a table da minha model, né? Minha model é uma entidade no sistema que remete, geralmente, né? Remete a uma tabela no banco de dados, né? Embora isso seja muito controverso no Laravel, porque eu vejo que no Laravel, não só eu, mas estudando e vendo outras pessoas, né, que estudam aí sobre arquitetura e padrões de software, que a model no Laravel, na verdade, ela tem um problema de responsabilidade. Ela não é só uma entidade, né, que representa ali uma entidade do sistema, né? Ela também tem um papel de repository, né? De repository no sistema, né? Então ela já traz ali todas funcionalidades e que ela herda ali da ORM Eloquent, e ela já funciona no nosso software como um repository, né? Então há um problema de responsabilidade na model do Laravel, né? Mas tudo bem, ele continua sendo um excelente framework e dá para trabalhar muito bem assim, né? Então aqui nós estamos dizendo que essa model category, ela é uma representação aqui da nossa tabela de categories do nosso banco de dados. Eu também vou usar aqui uma trait chamada aqui, ó, has UID, tá? Então eu vou usar essa trait aqui também chamada has UID. E nós trabalhamos também com filable, né? Filable aqui. Então, filable são os campos possíveis de serem editados da nossa entidade, tá? Então, quais são os campos possíveis de serem editados na nossa entidade aqui, category? Então, seria o title e o user ID, né? Quando nós inserimos ali uma category, então, ou editamos, então é possível alterar esses caras aqui. A partir do momento que nós fizemos um edit na category, pode ser que, se for, por exemplo, a category foi cadastrada por um usuário, agora outro usuário está alterando essa category, então pode ser que a gente altere esse user ID. Ok? Então,
Outra coisa aqui que eu vou fazer, como nós estamos usando o conceito de UUID, né? E lembrando que o UUID ele é uma chave que vai ser usada como chave primária, é uma chave string, que ela segue mais ou menos esse padrão aqui, ó. Eu diria que ela segue mais ou menos esse padrão aqui, ó. Ela segue mais ou menos algo assim, ó. Geralmente tem cinco conjuntos aqui de caracteres com números, né? E cada registro de category e de products, né, vai ter um UID desse único, né? Que é a chave primária aí da nossa entidade, certo? Então, uma coisa que nós precisamos fazer é que, assim, o nosso primary key, né, a nossa chave primária, por ser UUID, ela não é incremental, certo? Então, nós vamos desligar aqui o auto-incremente, tá? Nós vamos desligar aqui o auto-incremente e declarar que ele é false, ok? Outra coisa, eu preciso declarar que essa primary key, que ela é do tipo string, tá? Ela é do tipo string. Então, são configurações importantes aí. E eu vou declarar também que a minha primary key também é o meu campo ID. Porque nós não estamos seguindo ali a forma padrão ali, né? Como uma primary key numérica ali, já por default vem configurada no Laravel, tá? E nós vamos declarar aqui também a relação desse categories com o usuário, tá? Então, eu vou declarar aqui um método chamado de user. O retorno desse método é um belongs to. Tá? E esse belongs to ele vai retornar para mim. Ele vai usar essa classe de user. Eu já explico isso. E aqui eu ponho o ID, né? Então, eu acho que esse belongs to ele não foi incorporado aqui na nossa... Opa, ele gerou aqui um comentário que eu vou rejeitar aqui. Minha inteligência artificial gerou aqui um comentário. Eu penso que é desnecessário aqui na model, né? Pronto, agora nós temos o nosso belongs to. Então, o que significa isso, esse belongs to, né? Isso aqui é um recurso aí do Eloquent ORM. Como nós modelamos o banco aqui, categories, né? E nós dizemos que esse categories vai pertencer a um usuário, né? Nós vamos ter a referência aqui de que determinado usuário cadastrou essa category. Então, nós estamos dizendo que belongs to, que a category pertence ao usuário que a cadastrou, certo? E o campo que vincula a category, né, a nossa category com o user, o campo que vincula é o user ID. Então, o user ID, o campo user ID na tabela categories vincula categories com o user lá no campo ID do user, tá? Então, esse user ID vai remeter ao ID do user, tá? Sei que talvez se você já é desenvolvedor há um bom tempo, isso já está bem óbvio para você, mas às vezes tem pessoas iniciantes também que assistem e é importante ressaltar esses conceitos. Então nós vamos gerar agora a nossa outra model. Aliás, já geramos a model, tá? Nós vamos agora configurar também a nossa outra model, que é de product. Então, o que eu vou usar aqui as UID. Vou usar o factory também. Cadê? Factory, has factory. Vou usar o factory também para a gente poder gerar alguns usuários ali automaticamente depois com as nossas seeders, né? E no nosso filable, nós vamos declarar que todos esses campos aqui poderão ser editáveis aqui no nosso product. Então vamos ver quais campos nós temos aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dividir a minha tela aqui. Vou dividir a minha tela, vou ocultar aqui o meu explorador, para eu poder colocar aqui os demais campos, né? Como eu não sei esses campos de cabeça, aqui, então eu tenho que jogar meu product para lá, ó. Cadê meu product?
Vou jogar meu product para cá. E aqui eu vou colocar mais alguns campos. Então aqui nós temos title, description, price, image, category, observation. Eu acho que tá certo, eu acho que é isso mesmo. Aqui eu posso colocar também o user ID, né? User ID. É isso mesmo. E trago a minha category para cá, para poder ver as referências aqui de configuração de chave. Então, isso aqui eu simplesmente copio e colo para cá, ó, tá? Porque o product também vai ter essas propriedades. Tá? Eu acho que eu não carreguei aqui meu belongs to. Pronto, carreguei meu belongs to. Só que aqui nós temos também mais um vínculo, tá? Então, eu poderia colocar mais um método aqui, ó, chamado de public function category, tá? Então eu uso meu belongs to e digo que o meu product pertence a uma category, né? Nós temos a referência da category. Todo produto vai estar ligado a uma categoria, né? Todo produto fornecido aqui pela API vai estar ligado a uma categoria. E o campo que faz o vínculo da minha tabela products com categoria seria o category ID, tá? Tem que colocar aqui também minha table, tag, table, products, ok? Então, colocamos aqui o nosso vínculo também da nossa model product com categories, ok? Então, as nossas models estão prontas. Para não me delongar muito aqui no vídeo, tá? Vou terminar aqui. Peço seu like, peço que você se inscreva no canal, caso seja interessante para você. E aí na próxima a gente continua com o desenvolvimento das nossas repositories, tá? Por que repositories, né? Eu costumo desenvolver no Laravel, eu costumo desenvolver repositories porque eu centralizo. Eu geralmente não utilizo consultas na model, tá? Eu uso a model com um conceito de entidade só, como uma representação de entidade. E tudo que é consultas, queries, montagens de queries, geralmente eu utilizo isso numa camada de repository, tá? Então, assim, as responsabilidades, desta forma, as responsabilidades ficam bem separadas. Então, a minha model existe para representar uma entidade e o meu repository ele fica para centralização de consultas, tá? Quando eu preciso de muita regra de negócio, que precisa iterar aqui uma entidade, aí eu uso service, tá? Aí eu uso service, mas não é em todo caso que eu uso service. Então, aí no próximo vídeo a gente monta aí os nossos repositories também aqui, tá? Na nossa estrutura. Muito obrigado, até a próxima.